Gravando? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora lá começar uma aula de citopatologia. Então, hoje eu vou, como foi terminado, né, aquele slide sobre carcinomas, né? Agora eu vou retomar ao slide primário, né, que nós já havíamos andado um pouquinho, que é a atuação do farmacêutico na citopatologia. Por que eu deixei para terminar aquele para retomar esse? Porque aqui estão as técnicas, tá? As técnicas do exame citopatológico. Então, nós paramos aqui, né? Que foi a parte do Papa Nicolau, né? Que é o exame empregado aí no colo uterino. E daqui para frente eu vou falar de algumas técnicas de coloração e técnicas de preparo do material, tá? Então, vamos lá. Hoje é meu aniversário, parabéns para você. Ih, não vou ter festa, legal, mas tá valendo. Vamos voltar aqui. Citologia cérvico-vaginal. No exercício de vocês, que eu passei para vocês, eu não sei se teve a seguinte dúvida. Cervical, cérvix, o que é? Né? Então, cervical ou cérvix, gente, é a região do colo uterino. Tá? Então, toda a região do colo uterino, que é composta por endocérvix e rectocérvix, corresponde ao canal cervical, ou a cérvix, tá? Então, fique aí esclarecido essa dúvida. Cérvix vaginal é o quê? Colo uterino e a parte da vagina, tá? A parte da vagina é o canal vaginal. Cérvix vaginal é aonde nós coletamos o quê? O Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um dos exames que mais é evidenciado quando fala em citopatologia, mas nós também temos, gente, a parte da odontologia, que é o exame citológico através da citologia esfoliativa, né, em tumores bucais. Então, nós também temos o acometimento das células bucal. Então, o exame citológico, ele se aplica também à coleta de células da língua, da mucosa, tá? Como que é feito isso? Através da citologia esfoliativa. Eu vou lá, encontro o nódulo e esfolio o local, faço a lâmina e encaminho para o laboratório. A técnica da citologia esfoliativa, empregado aí mais na odontologia, remoção de célula superficial da lesão através de raspagem. Indicação: lesões externas de pele, mucosa e tecido excisados ou inflamados. Bom, então, tudo que tem o processo inflamatório é empregado na citologia esfoliativa. A parte de odontologia também utiliza esse diagnóstico, tá? Por conta do câncer bucal. Citologia por decalque. O que é a citologia por decalque? É a remoção de célula superficial a partir do contato da lâmina de microscopia com o tecido examinado. Então, na citologia do decalque, você não usa o método de esfoliação. Você pega a lâmina e encosta no local, certo? Isso é chamado o quê? Citologia por decalque. Indicação: aonde que aplica essa técnica? Então, nós vamos aplicar essa técnica nas lesões ulceradas e tecidos de cirurgias e necrópsia, tá? Então, a citologia por decalque é muito utilizada, principalmente na parte de perícia criminal, tá? É uma das partes que é muito empregada. Então, é uma técnica de retirada de célula, mas com a lâmina. Simplesmente, a coleta é feita pela lâmina. Fixação. Então, após ter feito, né, como no Papa Nicolau, a citologia esfoliativa e abrasiva, ou como na bucal, a retirada através da escovinha, ou decalque, nós temos que fixar. O que é fixação? O principal objetivo da fixação é preservar a morfologia celular e composição química das
células após a retirada do organismo. Então, você retira as células, passa na lâmina ou retira por decalque, vai ter que fixar esse material. Então, a finalidade da fixação é manter o tecido ali ligado. E os tipos de fixação? Fixação a seca. Fixação a seca é fixação utilizada quando realiza a correção Merwin-Ginsa, onde o metanol age como fixador. A fixação seca, você utiliza o quê? O quê? Ah, tá. Os meninos indo tomar água. Então, bem diferente de vocês quando saem para tomar água, né? Então, podem ir. Vocês não vai. Então, tipos de fixação, nós temos a seca. A seca é o emprego da guinça, um corante que já tem o metanol como fixador. Então, fixação seca é executada, né, através do corante, Merwin-Ginsa, onde o material, né, já contém o metanol, que é o agente fixador. A utilização de outros fixadores, nós temos o etanol 95, aqui, é o fixador citológico universal. Toda vez que a gente faz o preventivo e colhe, nós temos que fixar a lâmina. Então, espirrar é um spray, ele vem em spray. Espirra ali para quê? Para que o material celular cole melhor na lâmina. Qual que é universal, utilizado quase que, né, para fixar esse material? É o etanol 95%. Etanol 50% e metanol também utiliza, mas agregado a outros corantes. Fixação por revestimento também existe, que são fixadores constituídos de polietilenoglicol e álcool. É meio que sintético, em forma líquida ou display. Obtenção dos esfregaços citológicos. Então, outra forma que nós temos são os fixadores por revestimento, que eles são mais sintéticos. Esses, o que são empregados nele? Álcool, em forma líquida ou spray. Então, o principal componente aí é o polietileno glicol e o álcool. Todas as lâminas citopatológicas tem que empregar a fixação? Sim. Após a coleta do material, você tem que fixar, certo? Processamento dessa amostra. Após fixada, né, o material foi colhido, foi fixado com uma das técnicas que você utilizou, deve ser embalado, tá? Numa embalagem assim, identificada. O acondicionamento do material é essencial para evitar o quê? A perda. O processamento da amostra requer procedimentos específicos. Procedimentos específicos como a identificação a lápis, tá, do paciente, então as iniciais do paciente, a data de nascimento, certo? Para que não haja o quê? Troca de amostra. Isso é o quê? No processamento de amostra. Então, no processamento de amostra, além de você acondicionar, você tem que rotular a lâmina para que não se perca. Exemplos de coleta do material. Então, nós temos aí, quando vai fazer a coleta do material citológico, nós temos tipos diferentes. Nós temos distensão celular, amostras pastosas, amostras líquidas e bloco celular. Todos esses são exemplos de amostra citopatológica. E aí, esse quadrinho aqui vem deixando de uma forma bem clara o entendimento. Então, distensão celular. O que é a amostra por distensão celular? É aquela amostra que você colocou o quê? O esfregaço. Então, distensão celular é esfregaço. Método de coleta. Você pode, né, raspar, colocar e esfregar, por decalque e esfregar, ou por punção aspirativa, colocar e esfregar. Origem da amostra, a quem se aplica? Então, quando eu vou fazer um esfregaço, coletei por suave, qual a origem da amostra? De onde veio essa amostra? Colpocitologia, óleos,
e lavado brônquico. Quando a distensão celular é por decalque ou imprint, na prova coloca imprint, né? Fica mais chique. Então, em lesões cutâneas, biópsias e peça cirúrgica. Quando o esfregaço é feito por pulsão aspirativa, quem que é o material? O sangue, o lavado brônquio ou o líquor espinhal. Então, para cada tipo de captação de amostra, nós temos um método de coleta e nós temos também um tratado. Então, cada amostra, ela requer um tipo de tratamento padronizado. Se eu vou colocar a amostra dos olhos, eu vou coletar com o quê? Com o suave e fazer o esfregaço. Pode utilizar o mesmo suave? Pode utilizar o mesmo suave, mas a forma de você preparar a lâmina é por esfregaço. Amostras pastosas. Amostras pastosas eu posso obter por expectoração, ou pulsão ou drenagem, né? Geralmente são escarro, abscessos, massas necrótidas. Amostras líquidas. Amostras líquidas eu posso obter de forma espontânea por catéter, por escovação ou lavado. Quem que se aplica? Espontânea ou por catéter, a urina. Escovação, o líquido sinovial. Escovação ou lavado, o líquido peritoneal ou acítico. Pulsão, quem que eu posso obter por pulsão? Líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, lavado brônquico alveolar, lavado vesical, líquido estomacal, lavado brônquico e líquido sinovial. Então, esse quadro ele explica muito bem a classificação das amostras, né, que elas são classificadas em distinção celular, que você consegue através do esfregaço, amostras pastosas e amostras líquidas. Distensão celular. Deve-se preparar esse tipo de amostra de modo a formar uma fina camada de célula. É o esfregaço. Lembra do esfregaço de hematologia? Então, você tem que exatamente preparar a distensão celular formando uma fina camada de célula, permitindo, assim, uma melhor diferenciação celular. Quanto mais fino for o esfregaço, melhor. Aqui está um exemplo de distensão celular, que é uma gota, né, que você pode esfregar como no tecido sanguíneo, ou você pode passar a lâmina por cima, vai depender do material. Distinção após a biópsia por agulha, tá, que é o método por pulsão aspirativa, que foi falado, e você pode colocar esse material por espiral, de forma ondulada, por distensão ou espalhando. Tudo isso é o quê? Forma de fazer o esfregaço. A distensão feita pelo suave, né? Então você pode girar o suave em torno da lâmina, que também é uma forma de colocar o material citopatológico na lâmina microscópica. Então, distensão celular é toda vez que eu pego a amostra e distendo, faço uma fina camada de célula. Nós temos a distensão celular aplicado a formas e técnicas distintas. Quando a amostra é pastosa, o que se faz com a amostra pastosa? Então, geralmente, coloca-se o material em uma placa de Petri com fundo escuro, seleciona as regiões mais densas, escuras ou sangulentas, mais feias, né? Essas áreas são colocadas sobre a lâmina de vidro para distender, fixando o material imediatamente em etanol 95, que é o fixador universal. Então, toda vez que eu tenho uma amostra pastosa, como que eu vou trabalhar ela? Né? A citopatologia vai fazer o quê? O que é necessário? Então, tem que ter uma placa de Petri, colocar ela lá, pegar as regiões mais acometidas e distender na lâmina de vidro. Tá? Amostras líquidas. Amostras líquidas, elas subdividem em dois grupos, transudato e exudato, com e sem proteína. Então, eu tenho a amostra líquida, que ela é como a urina, e tem a amostra líquida, que ela é pus, né? Muita pus, muito processo infeccioso. Então, as amostras líquidas, elas se dividem
intransudato e exudato. De acordo com a quantidade de material, nós vamos utilizar o que é a centrífuga. A centrífuga ela é empregada para quê? Para diminuir a concentração, né, de líquidos. Então, por exemplo, a urina. Quando você vai ver a citologia da urina, o que você faz? Você passa na centrífuga e lê o sedimento, não é verdade? Então, aquele líquido lá joga, é desprezado e você lê o sedimento. Como que você obtém isso? Através de aparelhos como centrífuga e citocentrífuga. Serve para quê? Para concentrar o material celular. Então, se eu tenho uma amostra como a urina, se eu colocar na lâmina, eu não vou ver células. Vou ver uma ou outra. Quando eu faço a centrifugação e obtenho o sedimento, eu consigo obter uma maior clareza. Então, é utilizado centrífuga para facilitar leituras de algumas amostras. Aqui está um exemplo bem claro, né? O procedimento de centrifugação. Você coloca a amostra, centrifuga, retira o sobrenadante e você vai ler o quê? O sedimento. A partir do sedimento, você faz a lâmina. Então, isso se aplica a escarro, a sangue, a urina, a líquidos em geral, né? Por quê? Porque se você não fizer o processo de centrifugação, dificilmente você vai observar as células ali. Então, para que você tenha uma melhor a observação, você tem que o quê? Concentrar as células. Aí você faz isso através da centrifugação. E depois de centrifugado, você prepara o esfregaço normal, fixa com álcool 95 e leva para a leitura. Aqui, o emprego da mesma técnica. A diferença aqui é que é citocentrifugação. Citocentrifugação, o sedimento aqui é como o plasma, tá? Então, a centrífuga, a citocentrífuga, própria para esse tipo de procedimento. Obter o quê? A diminuição e a concentração das células presentes naquele material. Todas elas fixas com álcool 95. Desses procedimentos feitos no laboratório, nós temos que entender bloco celular. O bloco celular é procedimento que reúne as técnicas citopatológica e histopatológica. Então, no bloco celular, utilizado para se obter uma alta concentração de célula. Essa técnica é empregada em citodiagnóstico de amostras líquidas ou pastosa. O que é bloco celular? É uma forma de obter também o preparado, né? Então, processamento aqui, nós temos a imagem que é, na verdade, a fixação do sedimento, a desidratação desse material e a clarificação. Isso tudo é feito para obter o quê? Uma melhor lâmina, uma melhor concentração das células na lâmina microscópica. Então, uma das técnicas muito utilizado, é este esquema, tá, de processamento de concentração celular. Nós temos uma citocentrífuga própria, mas aqui não é só centrifugar. Nós, além de centrifugar, fizemos a fixação do sedimento, a desidratação e a clarificação. Faremos um processo químico na amostra, depois centrifugamos. Para quê? Para que nós tenhamos uma ótima lâmina, uma lâmina com rica concentração de células. E esse procedimento, onde nós temos a fixação do sedimento, a desidratação e a clarificação, é chamado de bloco celular. Quanto à coloração, coloração está diretamente relacionado às características do tecido, o processamento da amostra e a fixação. Então, nós temos diversos tipos de coloração. Então, vai depender o quê? Qual amostra que nós estamos trabalhando. Então, a mais empregado, por exemplo, no citopatológico, nós temos o Papa Nicolau.
Nós temos o método de Ginsa, que é utilizado também para o sangue e outros tecidos. E nós temos o método de Shor. Método de Papa Nicolau utiliza um conjunto de corantes. Tá? Então, qual que é o objetivo? Evidenciar as variações nos formatos celular, os graus de maturidade que a gente consegue obter pela observação do núcleo e a atividade mitótica celular, se está ocorrendo ou não. Então, o objetivo, quando se utiliza o Papa Nicolau, é para ver o quê? A morfologia da célula. Então, está muito relacionado ao diagnóstico do câncer. Se baseia. O que nós temos no Papa Nicolau? Corante básico, corante ácido e policromático, que é eosina. Então, é uma junção de corante que vai curar tanto ácido, como básico, como pH neutro. Então, no final, nós temos uma coloração própria. Um resultado, então, aí do citopatológico utilizando a coloração Papa Nicolau. Independente da característica das células, elas vão corar, né? Então, nós temos aqui células escamosas madura, rosa e avermelhada, metabolismo ativo verde azulado, nucleolos verde arroxeado e citoplasma queratinizado laranja ou amarelo. Por quê? Porque o Papa Nicolau, independente de como está a célula, em qual atividade mitótica, em qual estado de maduração, ele consegue colorir e evidenciar muito bem. Por quê? Porque é um conjunto de corantes. Cora ácido, cora básico e cora neutro. A Ginsa, né? Então, análise de elementos segurados do sangue periférico, medula óssea ou elementos celulares escolhidos por punção, esfoliação, sprint, tecido ou concentrado de líquidos celulares. Então, a Mary Ginsa, que é um corante utilizado, não é universal em hematologia, mas é muito bem aplicado ao tecido sanguíneo, como nós vamos fazer biópsia da medula óssea. Tá? Então, é muito utilizado em hematologia também. Por que nós não utilizamos, às vezes, na hemato básica? Por conta que o panótico é mais viável. A Ginsa, ela, na hora da coloração, você vai gerar um ambiente bem... Deixa eu mostrar aqui. Bem sujo, tá? Então, e o tempo também de coloração. Então, a gente sempre opta por fazer o panótico, mas é utilizado muito em hematologia para fixação, principalmente da biópsia medular. Aqui é um exemplo do corante e como é que cora os núcleos. Então, temos a coloração de eritrócitos, de enzimas, tá? De núcleo, de cultura de célula, tudo é solução de Ginsa. Solução de estoque de Ginsa. O método, né, é fixar em metanol, 15 minutos, corar pela solução, 5 minutos, correr a lâmina, mais 10 minutos. Enfim, se você ler o método de Ginsa, você vai ver que ele leva alguns minutos para ser colorido. Tá? Então, por conta disso, às vezes nós utilizamos hematologia o panótico, mas também pode ser utilizado na leitura de lâminas hematológicas. Então, tem um momento de clarificação com o xilol é altamente tóxico. Enfim, o que você obtém quando você utiliza a Ginsa? Uma sobreposição de cor também. Então, cora ácido, cora básico e cora neutro. Olha que lindo. Essa coloração é feita por Ginsa. Né? Então, método de Shor é também uma coloração, tá, gente? Então, é um método de coloração que possui resultado semelhante ao do Papa Nicolau, mas não é o mesmo, só se assemelha, sendo aplicado como substituto em vários laboratórios de citologia. Então, nós também conseguimos observar, tá bom? O núcleo,
também conseguimos observar a atividade celular, né? As divisões celulares. Só que não fica muito bonita, né? Bonita, não sei se esse é o termo correto. Não fica tecnicamente perfeita como o Papa Nicolau. Mas pode ser substituído em relação ao Papa Nicolau. Agora vamos falar um pouco sobre a anatopatologia. O que é anatopatologia? É médico, é um procedimento médico para o diagnóstico de doença e estabelecer o estadiamento de tumores, a partir dos estudos, a macroscopia, mesoscopia e ao microscópio de amostras de tecidos e órgãos retirados do paciente. A anatomopatologia é o estudo do órgão, do tecido retirado do paciente. Então, a anatopatologia é quando a gente retira o órgão e estuda o tecido do paciente. Quando isso ocorre, professora? Quando eu vou pegar seu fígado e retirar? Não. Tá? Isso ocorre em biópsia simples. Tá? Biopsiar é retirar o material, onde vai fazer a análise do tecido. Também é utilizado para referir-se ao próprio ato do exame anatomopatológico. Essa técnica de retirada do órgão, gente, é quando nós temos necrópsia. Tá? Então, a pessoa foi morta, a pessoa sofreu um acidente de trânsito, a pessoa foi intoxicada. Então, a gente retira um órgão para analisar. O termo anatomopatológico também se emprega a biópsia simples. Tá? Então, na biópsia simples, nós temos o quê? A retirada do material para fazer a lâmina de extensão celular para estar analisando. Então, aqui está um tumor e aqui a retirada por punção aspirativa, a técnica que está sendo empregada aqui. É a retirada, isso chamamos de biópsia. Nós temos também esse exame anatopatológico no colo uterino, né, lá no vídeo, a biópsia cervical, que é a retirada da cérvix. Pequena amostra de tecidos são retiradas do cérvix e examinada quanto à doença e outros problemas. Então, dentre os materiais em procedimentos no anatopatológico, nós temos a peça cirúrgica. A peça cirúrgica é um órgão ou parte do órgão retirado no ato da cirurgia. Então, um rim deu insuficiência renal, um lado, o outro não, retira-se e vai para a biópsia. A tireoide é um bom exemplo. É retirado um lado, às vezes não o outro, e aí vai para a biópsia. Peça anatômica, órgão ou parte do órgão retirado por método cirúrgico, por necrópsia ou mesmo eliminado de forma espontânea. Então, a peça é aquela retirada por ato cirúrgico. Né? Então, faz uma cirurgia e retira o pedaço do órgão. Necrópsia ou autópsia é o estudo anatopatológico realizado em cadáver. Aí você retira ali quaisquer órgãos necessários para análise. A conservação do material obtido para exame anatopatológico, geralmente, como que o laboratório vai receber de citopatologia? Em solução formol, solução de Boehm, que é um líquido preparado, isso emprega a biópsia renal e testicular, e outros. Etapas do exame anatopatológico, então. O exame microscópio, que vai estudar os tecidos e órgãos preparados em lâminas. A técnica de preparo vai seguir aquelas anteriores explicadas. E como chega o diagnóstico? A fase conclusiva do exame é a partir de correlação dos achados morfológicos. Então, vai relacionar a parte macro, como que o órgão estava, e a parte micro, o que os tecidos revelaram, como elemento clínico disponível. Então, cada tecido, mediante a agressão, vai ter uma alteração. Tá? Era um câncer, era um fungo, era uma intoxicação? Não sei, a biópsia vai responder.
a biópsia ou o estudo anatopatológico, que é a retirada do órgão. Bom, aí nós terminamos o conteúdo, certo? Lembrando que esse slide a gente iniciou em sala de aula. Deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem. Tá? E ele está postado no ambiente virtual. Eu devo avaliar vocês. Então, como vai ser essa avaliação? Vai ser da seguinte maneira. Eu vou postar um estudo de caso, tá? Um estudo clínico, para vocês estarem realizando uma interpretação de um exame citopatológico, da parte que a gente já estudou. Então, você vai fazer esse estudo de caso e vai valer 5 pontos. Atividade avaliativa, 5 pontos. O que é essa atividade avaliativa? É você participar da sala de aula, é você fazer pergunta, né? Você colocar lá, professora, eu não entendi direito necrópsia. Eu não entendi direito a técnica de SWAB. Eu não entendi o que a senhora quis dizer. A senhora não. O que foi falado na sala e eu não consegui entender direito. Me explica. Isso é participação em sala de aula. Não é simplesmente você entrar lá no ambiente e não falar nada e só postar atividade. Não. Tem que ter uma dúvida. Então, isso também vai ser avaliado. Postar atividade e comentar e participar. Certo? A soma dos dois aí vai computar uma nota. Uma média que será A1. Quando que eu vou colocar isso no portal? Eu vou preparar e vou colocar semana que vem. Tá? Então, semana que vem eu vou estar postando atividade e essa atividade vai valer 5 pontos, feita de forma individual, que você vai colocar lá no mural do sistema online, certo? E aí, vou dar um prazo para vocês estarem fazendo essa atividade e eu corrigindo e postando nota. O que tudo entende é que nós não voltaremos a tempo de aplicar A1 em sala de aula, tá bom? Fiquem com Deus, estou com saudade de vocês. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp e também estou por aqui, tá? Estou por aqui no ambiente virtual. Então, você pode deixar seu comentário ali, professora, eu não consigo achar a senhora, eu não consigo postar, eu estou com dúvida, eu respondo ali. Tá bom, gente? Aquele espaço ali, aquele espaço, quando você comenta, quer dizer, professora, eu estou te vendo, eu estou acompanhando. Tá? Então, comentem lá. Depois, não deixe para depois, né? Eu tive uma dúvida, por que não comentou? Né? Então, vai lá, isso vale para a minha aula e para as outras aulas. Vai lá, comenta, diga, né? Critique, crítica construtiva, né? Coloquem lá, vamos se comunicar através do ambiente virtual. Não é simplesmente chegar lá e postar o conteúdo. Não. Alguma dúvida você teve. Ao invés de você ligar para o colega e perguntar, coloca lá. Coloca lá no ambiente virtual, certo? Isso é a sua participação, não se esqueça disso. No mais, beijo, fica com Deus. Bom retorno para mim.